Bom, pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado pelo convite também. É sempre bom aí quando a gente pode vir aqui e falar um pouquinho sobre o que a gente faz ali e as sugestões que a gente pode dar para o pessoal em relação à carreira, né? Então, essa, essa palestra, ela veio de um artigo que eu tinha escrito e já começava a pensar sobre algumas sugestões que a gente queria compartilhar com algumas pessoas que a gente observa no dia a dia, as reuniões, vai pegando dicas dali, daqui. E tem bastante coisa que vale a pena compartilhar, porque vocês vão perceber aí que está complicado o mercado de segurança. Então, não vou pular esse slide porque é minha apresentação, aí não precisa, o pessoal já falou de mim aí no começo, mas a proposta da apresentação aqui basicamente é dar uma contextualização da necessidade de mercado de profissionais de cibersegurança e compartilhar uma ideia de como as pessoas que querem entrar nessa área podem ser inseridas, né? Então, para a gente começar a falar sobre isso, a primeira coisa é falar um pouco sobre influência, porque da mesma forma que eu estou aqui, acredito que a maioria do pessoal também está aqui, despertou interesse de alguma forma quando o pessoal começou a escutar de segurança ou de tecnologia. Alguns já veio direto para a questão de segurança, outros vieram de uma outra área de desenvolvimento ou de redes e acabou vindo para a segurança. Mas se a gente analisar aí a causa raiz aí inicialmente, de alguma forma veio aí uma influência ou de vizinho, parente, algum conteúdo que era consumido. E por mais que a gente tenha esse interesse, né, existe essa influência, por exemplo, é, às vezes existe uma distância entre a gente querer chegar a trabalhar com aquilo ali e saber o que a gente tem que fazer para chegar ali. E aí, para eu conseguir encontrar alguma forma de conectar isso que estou falando agora, eu estava pesquisando sobre a dificuldade que é do pessoal ter que aprender a escalar uma montanha e o quanto que exige de preparo, né? Eu tinha encontrado um artigo na CNN falando sobre isso, que no artigo ali o pessoal falava só, se você é isso que você quer fazer, você tem que ler certinho para você entender o que você vai precisar fazer para conseguir escalar o Everest, por exemplo. E quando a gente olha para o mercado hoje, pelo menos antes aí no finalzinho da nossa vida normal, para o começo da época da pandemia, a gente já começa a ver algumas movimentações ali que acaba sendo preocupante. Então, por exemplo, uma pesquisa que eu levantei da Fortune falava que o mercado de segurança ele está em torno aí de 139 bilhões aí em 2021 e está projetado aí para dobrar aí para 376 bilhões em 2029. Isso quer dizer que, do ponto de vista de investimento ali e das tecnologias, tende a crescer. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar como é que está a quantidade da galera que já está trabalhando com segurança para atuar nesse mercado, a gente consegue ver aí que não está muito legal. Então, por exemplo, esse é um estudo do... Aqui está escondido. É um estudo aqui do ICS-2, que ele fala sobre o mercado a gente chama de workforce, né? Basicamente a mão de obra de segurança no mercado, e existe uma carência aí de 1,42 milhões de profissionais na área de segurança, e a carência no Brasil está em torno aí de 442 mil. Obviamente que isso é do ano passado, então eu acho que se a gente arrumar 442 mil trabalhadores, ainda a gente está devendo alguma coisa aí, porque da época que foi feito esse levantamento para cá, já passou um tempo aí e muita coisa aconteceu. E aí, pensando nisso, eu em algumas empresas que eu trabalhei, eu sempre tive o desafio de ter que bolar alguns treinamentos ali
para o pessoal se desenvolver durante a jornada de trabalho que trabalha no nosso time. Por exemplo, no meu caso, eu estou liderando hoje um time de engenharia de detecção. Então, eu lido ali com diferentes situações, desde a pessoa que está um tempo na área trabalhando com segurança, aquela pessoa que começou agora, já tem uma experiência, mas é nova ainda, e aquelas pessoas que não têm uma bagagem de segurança ainda. E o meu desafio como líder de segurança hoje, junto com o meu time do SOC, é sempre pensar nisso. Como é que a gente recebe as pessoas de um jeito e consegue fazer a integração delas na área. Porque, tecnicamente falando, a gente consegue desenvolver as pessoas. Já o caráter é mais complicado. Então, sempre tem um jeito, né? E olhando para o mercado, né? Por exemplo, a gente sempre acaba desenvolvendo treinamentos baseados em atividade, baseado em responsabilidade do dia a dia, em tecnologia. E quando eu estava fazendo esse artigo, me veio à cabeça o quê? Como é que eu posso conectar uma ideia que vai facilitar o pessoal entender a maneira de se posicionar para se inserir dentro do mercado? E uma coisa que a gente usa bastante no nosso dia a dia é o framework do NIST, que seriam basicamente uma caixa de ferramentas de melhores práticas de adoção aí de processos e de maneiras que as companhias podem se organizar para tratar o assunto de segurança. E aí, dentro desse framework, existe um outro chamado Computer Security Incident Handling Guide, que basicamente ele é o guia que você pode ler para tanto desenvolver um plano de resposta a incidente de segurança. Basicamente, a empresa ela recebeu um ataque de rede, ela recebeu um ataque de phishing. Como é que ela responde a esse ataque? Como é que ela se posiciona? Como é que os profissionais se organizam para atuar e responder aquele incidente de segurança? E esse framework a gente usa muito no dia a dia. E na época eu pensei assim, bom, se eu estou encontrando ali alguns guias que o pessoal fala sobre como é que a gente começa a escalar a montanha, e se nós temos aí um NIST framework para ajudar a responder um incidente, por que a gente não pode montar um desse para ensinar o pessoal a se posicionar no mercado de segurança e como é que eles podem engatinhar sobre esse aspecto também? Então, foi daí que eu rabisquei esse IRCSC aí, que é o Incident Response a Cybersecurity Career. Basicamente tentar materializar a necessidade que acontece no dia a dia, os problemas que a gente acaba vendo, e como é que a gente pode dar um direcional ali para as pessoas de um jeito usando um framework que a gente já usa hoje no dia a dia. O objetivo aqui agora é ir explicando cada etapa do framework para quem não conhece, como é que a gente usa ele no dia a dia, e de forma macro, né, e como é que a gente pode abstrair essas ideias para dentro da nossa carreira e usar isso também no nosso dia a dia. E aí o Cabral sempre fala bastante aí que a gente que atua na área de segurança, que já estamos inseridos nessa área, a gente precisa ajudar essa galera que está vindo aí, né, querendo aprender segurança. E aí eu pensei de uma parte do meu lado, né, uma contribuição para isso. A gente já tem aí algumas atuações diretas ou indiretamente com esse foco, mas quando eu pensei em escrever esse artigo, uma das frases que eu pensei foi essa aí, que eu achei bem interessante. E uma coisa bacana na Tempest é que o tempo todo a gente acaba se identificando com algumas pessoas que já trabalham aqui. E isso é bem interessante. É entender que tem mais gente que acaba pensando igual você. Isso é bem interessante. E aqui eu coloquei o seguinte, a princípio a gente acaba recebendo ali o interesse, né, em querer trabalhar, a gente já acaba sendo influenciado de alguma forma. E para a gente começar a brincadeira, para começar a cruzar aí o nicho ali do ponto de vista de resposta a incidente versus a maneira de se posicionar para começar a digerir conteúdos de segurança e entrar nesse universo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ser ser transparente com nós mesmos e entender o que a gente quer, para onde a gente quer ir. Nem sempre a área de segurança ela vai ter glamour para a gente aqui, então a gente vai precisar correr atrás, vai precisar estudar, vai precisar se dedicar, porque é o que o pessoal falou aí. Hoje a gente teve palestras maravilhosas aí, que cada um falou de uma série de coisas que está acontecendo agora no mercado. E foi como a Cibele falou antes também.
como é que vai ser o metaverso do ponto de vista de resposta a incidente? Como é que vai ser o metaverso do ponto de vista de entender o pessoal tentando injetar um código malicioso numa inteligência ali artificial? Esse vai ser o nosso desafio daqui a pouco. E como é que a gente trata esse tipo de situação? Porque é o que vai acontecer. Então, da mesma forma que nós, aqui, que trabalhamos com segurança hoje, vai virar um desafio para a gente, e a gente vai ter que fazer esse exercício aqui de entender, porra, o que que eu entendo de inteligência artificial? O que que eu não entendo? O que está faltando para eu entender, para eu começar a conectar isso e começar a trabalhar com isso? São as pessoas que vão entrar nessa área também, né? Porque a única diferença da pessoa que já está aqui e da pessoa que não entrou é que ela só precisa aprender a maneira de raciocinar ali, se organizar os pensamentos para atuar nisso e correr atrás, né? Que eu vou explicar aqui também. Mas depois que ela está aqui dentro, ela vai ter que continuar fazendo isso diariamente, com as ameaças, entendendo os atores maliciosos, entendendo as novas tecnologias, o que está vindo aí, como é que eles se posicionam dentro desse modelo também. Então, toda hora, inclusive eu acabo exercitando isso diariamente também. E aí, a partir do momento que a gente faz essa autoavaliação, a gente precisa entender o seguinte, de uma visão sobre os seus objetivos de interesse pessoais e profissionais. Será que o que me interessa ali do ponto de vista profissional, eu vou me satisfazer, eu vou me realizar como um ser humano? Você observa ali, tem uma visão de crescimento relacionado a essas atividades que você está vendo que é interessante? Começa do começo. Uma outra sugestão, né? Por exemplo, muitas pessoas hoje a gente consegue observar que já quer começar, por exemplo, com um pentest, vai querer começar a responder um incidente de segurança ou fazer uma detecção, mas precisa muito de uma base ali antes. Por quê? Você não vai conseguir implementar um firewall se você começar a mexer com o firewall agora. Se você não tiver uma base boa de regra de firewall, de roteamento, de link de internet, de experiências práticas de como é que é a implementação de um firewall no cliente A, no cliente B, no cliente C, para você começar a implementar sozinho, você vai tomar muito tapa na cara, vai ter muito problema no dia a dia. E isso acontece com a gente. Não adianta eu querer agora escrever uma detecção ou fazer um estudo em cima de segurança em metaverso, sendo que tem muita coisa que tem que ser resolvida. Então, a gente vai precisar. O Magno mesmo falou bastante coisa ali que um desafio para a gente. E quanto mais o mercado começar a usar isso aí, mais vai ser o nosso desafio, porque a gente vai começar a ser cobrado e ter que correr atrás para entender aquilo. E isso acontece com a gente no dia a dia, isso vai acontecer com as pessoas que vão entrar. Então, é muito bacana que a gente seja transparente com nós mesmos para entender o tamanho do buraco, né, e como é que está esse desafio hoje, e está disposto a correr atrás. Porque no final do dia a gente vai ter, vai estar se sentindo realizado no que a gente está fazendo, né? E sempre tenta pensar nos exemplos de pontos fortes e fracos, né? Pontos negativos e positivos em relação ao que vocês vão querer seguir, porque vamos ter problema? Vamos, mas a gente vai estar junto ali, de mão dada, correndo atrás. Então, a gente vai encontrar pessoas ali que está afim, que está buscando a mesma coisa que você. Então, isso é importante também. Entender e o que desperta curiosidade, que brilha seus olhos. Isso aí geralmente acaba sendo um motor ali para a gente ou descobrir uma coisa que realmente a gente vai encontrar e vai gostar, ou aquela primeira identificação que a gente já teve já é aquilo que a gente quer. Depois que a gente tem essa autoavaliação, olhar ao redor, olhar para fora ali, da mesma forma que o pessoal compartilhou aqui também, as referências, tentar olhar nesse mercado o que a mídia está falando, o que a gente encontra na rua desse tipo de notícia, e começar a consumir esse conteúdo. Duas coisas aqui que eu posso citar muito interessante, que vai ajudar a gente, mais do ponto de vista Brasil mesmo. Cyber Morning Call ali é uma fonte ali, é uma pílula ali para a gente tomar na parte da manhã, para já dar uma noção da realidade do que está rolando. Papo Binário, por exemplo, tem uma série de
vídeos ali, não só de pessoas dando depoimento, mas também de cursos que a gente consegue consumir no dia a dia para ir melhorando o nosso conhecimento. E a partir do momento que a gente faz essa autoavaliação, entende os nossos gaps, o que a gente precisa melhorar, e começa a consumir conteúdo no mercado, a partir desse momento, ou a gente vai conseguir resolver eles, ou a gente vai encontrar respostas para a gente resolver, que seria o quê? Fazer um curso, encontrar pessoas que estão falando sobre aquele assunto para entender um pouco melhor. E esses conteúdos aqui, alguns haters aí podem reclamar de algumas referências que eu posso ter colocado aqui, mas eu acho que até, usando ali o ponto de vista hater ali, é sempre bom a gente baixar os nossos preconceitos para tentar extrair das coisas que podem ser classificadas como ruins, o que é bom também. Então, eu acho que existem algumas bases, né, que hoje em dia, essa base ela é importante para a gente conseguir entender um ataque, entender como que as coisas estão acontecendo. E se a gente não tem essas bases, isso atrapalha muito no entendimento, no dia a dia. Aqui eu coloquei algumas referências, depois acho que o pessoal vai disponibilizar o material aí o pessoal consegue consumir. Algumas aqui são algumas fontes que eu uso, que eu utilizo, outras eu peguei para complementar. Eu gosto bastante, ajuda bastante no nosso dia a dia. E uma coisa que acontece também, uma coisa que eu percebo, né, que acontece e que nós precisamos nos policiar, é essa questão do network. Hoje a gente tem muito essa questão do ensino remoto, que é muito bom. Só que o ensino remoto, ele não faz você ter contato com as pessoas ali. Então, e geralmente, o cara que mexe com tecnologia ali, o cara que mexe com segurança, ele tende a ser um cara um pouco mais reservado, um pouco mais distante, focado ali nas entregas dele, no trabalho dele. Mas é importante que existam algumas pessoas, e que nós também participamos disso, que participe desses eventos, vai entender como é que o pessoal se posiciona, vai lá para o pessoal conhecer vocês que estão iniciando na carreira, ou aqueles que nunca, sempre tiveram curiosidade, mas não sabe como pode se posicionar. É interessante vocês participarem desses eventos aí. Tem alguns gratuitos, tem alguns pagos, tem pagos mais com desconto de estudante. E eu acho que respirar essa atmosfera é importante para vocês entender. As pessoas vão conhecer vocês também. Vira e mexe, às vezes a gente precisa de indicação, a gente precisa de pessoas para trabalhar com a gente. Então, essas pessoas se mostrando dessa forma, é onde a gente vai lembrar também delas. Então, algumas coisas que eu já percebi também, e eu me incluo nisso também, antigamente, por exemplo, em algumas oportunidades que eu estava buscando, às vezes acontecia de existir alguns requisitos na vaga que eu não atendia. Mas, ao longo do tempo, eu comecei a perceber o seguinte, falei assim, bom, sim, exatamente, tem alguns pontos que eu não consigo atender na vaga, mas se eu estou convicto que eu vou me dedicar e correr atrás ali, e desde que nós sejamos claros também no processo, eu acho que vale a pena a gente correr atrás, e mesmo que exista ali algumas disciplinas que ainda a gente não domina, é importante a gente deixar claro isso no processo e correr atrás, e aprender, e se dedicar para poder estar completo ali na posição que foi divulgada. E uma etapa que a gente entra nessas análises aí, dentro do plano de resposta a incidente, uma coisa que eu não falei, né? Sempre no processo de resposta a incidente, a gente vai precisar se preparar para poder responder um incidente, entender qual é a ameaça que a gente vai tratar, quem são as pessoas que vai tratar junto com a gente, qual vai ser a matriz de contato que a gente vai usar. Vou usar a máquina pessoal aqui que eu tenho da empresa, eu vou usar uma máquina específica que tem alguns sistemas específicos para responder incidente. Esse processo de preparação, ele acontece na hora de responder o incidente. Mas quando a gente traz esse processo de preparação para o nosso cotidiano, é dessa forma que a gente precisa enxergar o processo de preparação para poder entender aonde a gente está querendo entrar, como é que as coisas funcionam. E quando a gente passa para a etapa de detecção,
na resposta a incidente, o que a gente vai precisar entender? Bom, beleza, a ameaça funciona assim, ela já comprometeu X equipamentos, ela está avançando nesse aspecto, ela está afetando sistemas com essa característica. Tudo isso são ingredientes que ajudam a gente a entender como ela funciona para que eu consiga combater ela. E, né, e quando a gente traz essa etapa para o momento de detecção e análise da nossa carreira, o que a gente precisa entender é o seguinte, beleza, de tudo que você viu ali, tudo que você começou a consumir, o que realmente para você vale a pena? O que de fato você vai se dedicar? O que de fato você entende que vai se realizar em relação à área hoje? Hoje nós temos aí tanto a área de Blue Team quanto de Red Team, que são áreas aí que estão precisando no mercado, e eu tenho aí históricos aí de algumas pessoas que, pô, o cara começou no Red Team e depois se deslumbrou com a parte de Blue Team e vice-versa. Então, algumas pessoas começam no Blue Team para ir se preparando para depois ir para o Red Team. Tem algumas outras pessoas que já começam direto no Red Team. Então, para nós é importante a gente entender, inclusive como líder, né, entender esses objetivos, para exatamente a gente direcionar as pessoas da forma que elas estão buscando, os conhecimentos que elas estão querendo. Às vezes não é na área que a gente está aqui que a gente vai conseguir abordar determinado assunto com frequência, ou às vezes a gente pode até abordar o assunto, mas o objetivo é outro. Por exemplo, time de engenharia de detecção, ele vai precisar fazer um processo de dump de credencial, ele vai precisar fazer uma engenharia reversa de malware, ele vai precisar fazer uma análise forense em algum arquivo, mas o propósito sempre vai ser criar uma detecção, escrever um caso de uso. Eu nunca vou usar isso como um pen test, por exemplo. Porque aqui, esse é o escopo da área. A hora quando a gente vai, ao ponto que a gente vai, por exemplo, uma área de Red Team, vamos ter ali outros propósitos com as mesmas ferramentas, com as mesmas tecnologias que estaremos usando ali no dia a dia. Então, é importante nós entendermos o nosso entorno também em relação a essas áreas, para que a gente consiga ir se preparando e frequentando lugares ali, espaços que falem sobre esse assunto. E aí uma pergunta, né, que todo mundo faz, para fazer esse material, depois que eu tinha escrito o artigo, e ele foi aprovado no processo. Opa, Cabral, pode falar. Não, cara, só te dar um toque com relação ao tempo. Temos mais 10 minutos. Tá? Obrigado. Eu comecei a fazer algumas outras pesquisas para poder se embasar um pouco mais de algumas das minhas convicções sobre a questão de o pessoal falar, né? Ah, André, é melhor fazer curso ou faculdade? Primeiro que a gente tem ali, geralmente, na primeira etapa, a questão do investimento e nosso tempo, né? Depois, a gente precisa ter que tomar uma decisão de fazer curso ou faculdade. E as recomendações que eu tinha convicção era de fazer os dois, né? E pesquisando algumas referências, todos também sempre dão essa mesma postura. Fazer cursos na área e também a faculdade, para complementar ali o nosso conhecimento. A faculdade ela vai dar bastante embasamento ali acadêmico daqueles assuntos, ela vai preparar a gente para ter essas visões acadêmicas daqueles assuntos. E os cursos e certificações, ele vai dar uma visão para a gente do ponto de vista de ferramenta, de tecnologia rodando dentro do mercado. Como é que eu tenho que atuar com aquilo ali? Então, se a gente faz só a gente fica uma pessoa que não tem essa outra visão. Então, e aí, no nosso lado, da mesma forma que durante uma análise de ameaça, eu estou fazendo esses entendimentos, cabe a nós também entender isso aqui. Até alguns processos dentro do RH de uma empresa, dependendo de algumas áreas, de alguns cargos, a gente vai precisar fazer uma faculdade. Então, assim, o que eu tenho para dizer para todos nessa etapa é entender que você vai precisar. De repente, você pode começar com um curso técnico, ou um curso, depois ir para uma faculdade, ou vice-versa, mas toda hora a gente está esbarrando aí, ou numa faculdade ou num curso, para poder se capacitar cada vez mais. E aqui eu coloquei um site do MEC que relaciona todas as faculdades no Brasil e algumas descrições ali que pode ajudar a gente a entender o escopo daqueles cursos, para que durante esse processo a gente também consiga escolher qual que é a faculdade que mais
podemos se aplicar ali, que acaba sendo um pouco mais interessante. E durante essa trajetória, por exemplo, você vai fazer uma faculdade de 2 anos, de 3 anos, dependendo do curso, vai demorar muito tempo para você terminar ele. Então, é interessante aproveitar esse tempo para fazer alguns cursos. E no mercado tem uma série de cursos livres aí, cursos sobre ferramentas e certificações que a gente pode fazer para ir complementando essa trajetória. E na etapa de contenção e erradicação e recuperação, durante o processo de resposta a incidente, a gente precisa sempre, bom, beleza, eu entendi como aquela ameaça funciona, eu entendi o que eu tenho que fazer para acabar com ela, agora eu vou começar a fazer o processo de acompanhamento para destruir essa ameaça dentro do meu ambiente, para que essa seja eliminada de fato. E quando a gente abstrai essa situação para dentro da nossa realidade, é simplesmente uma palavra para a gente poder resumir, é a questão do foco. Gente, se vocês começaram uma coisa, termina ela. Utiliza aí desse foco para a gente conseguir evoluir dentro desses objetivos. Então, algumas frases que eu coloquei aqui, mas que é importante de refletir, até onde eu estou disposto a ir em relação àquilo que eu estou querendo chegar, ou descobrir aquele problema que eu estou querendo resolver. Então, eu vou ter que me dedicar. E aí, o que a gente faz na meia-noite às 6? Mas também, ao mesmo tempo, a gente não pode se cobrar muito. Então, vale a pena, às vezes, de vez em quando, sair da cadeira e tomar um sorvete para dar uma distraída. Muitas das vezes, no meu caso, eu acabei resolvendo bastante problema me desconectando do meu trabalho. Então, eu entendo que faz sentido a gente, às vezes, dar uma espairecida quando a gente está muito focado no que a gente está correndo atrás. E não esquece, sempre retorna ao seu plano, que é o seu objetivo de longo prazo que você vem buscando. Uma coisa muito importante aqui é pensar que a gente tem que ter um mindset explorador. A gente precisa, a gente nem sempre vai ter a resposta na nossa mão. A gente vai ter que correr atrás, buscar entender como as coisas funcionam. Às vezes a gente pode ter alguns amigos que trabalham com a gente, que cada um vai ter um pedaço do quebra-cabeça, mas a gente vai ter que juntar esse quebra-cabeça todo. E aí, no dia a dia, esse mindset, ser curioso, correr atrás, eu vejo que é uma das principais características aí que a gente precisa ter. E a ideia, como eu falei, a ideia é começar, você precisa respirar essa atmosfera, ganhar a hora de voo, isso vai fazer você criar a casca e entender como as coisas funcionam. Você está no meio das coisas, se você se interessou pela área, faça um curso, faça uma faculdade, não interessa, mas esteja no meio do movimento, esteja no meio da comunidade de segurança. Ali vai nascer outras coisas. Depois, durante um incidente de segurança, a gente tem a fase de pós-incidente, que é basicamente entender, beleza, eu consegui resolver o problema, eu consegui terminar aquele curso, eu consegui tirar o malware da minha rede, e o que deu certo, o que deu errado, o que eu fiz que foi da hora, o que eu deixei de fazer que poderia ter melhorado. E, geralmente, essa avaliação a gente acaba fazendo para nós mesmos. De repente, às vezes, a gente entende um conceito, consegue alcançar o nosso objetivo, mas e aí, o que eu poderia ter melhorado? O que está faltando eu fazer? O que está faltando de conhecimento que eu não tenho ainda? O que eu vou precisar correr atrás? Geralmente, acho que assim, se a pessoa chegou até aqui, na conversa que eu estou falando, do slide, eu acho que, de alguma forma, você se interessou sobre o que eu estou falando. Então, aqui geralmente acontece da pessoa já estar na área e ela ela não está feliz naquela onde ela está e ela está pensando em fazer alguma movimentação, ou ela tem curiosidade em trabalhar em outras áreas, por exemplo. Então, aqui eu coloquei algumas separações que mostram o seguinte: a parte cinza, a gente tem ali as áreas envolvendo a parte de análise de malware, resposta a incidente, threat hunting, a parte de vermelha, mais voltada para as áreas de Red Team, a parte verde, mais a parte gerencial ali, os cargos mais de diretoria, a parte azul envolvendo Blue Team, a parte laranja envolvendo DevSecOps e segurança, né, desenvolvimento de segurança, desenvolvimento de aplicações com foco em segurança, e a parte laranja é quando você envolve o time de Pentest junto com o time de Blue Team, com foco ali numa detecção mais direcionada do ponto de vista de ameaça.
E nesse momento você pode ter até times de Threat Intelligence te ajudando no momento. Só que, independente da área que você escolher, você vai se deparar com esse mar de tecnologia, com esse mar de normas, com esse mar de letras que você vai precisar entender, e você vai ser inserido em alguma dessas caixinhas aqui embaixo, que são as áreas dentro de uma empresa de segurança. E aí, para cada uma dessas aqui, de alguma forma, você vai precisar entender as coisas que estão ali em cima, de tecnologia, para poder conseguir desempenhar seu papel e sempre buscar melhorar esses entendimentos. Eu separei algumas coisas que eu acho importante aqui, e as áreas aqui embaixo também. Eu não vou me estender muito nesse slide para não perder muito tempo, mas esse aqui é uma foto maior do que está ali. Então, se você acha que isso aqui beleza, isso aqui é tranquilo, não, mas é muito maior do que isso. Então, a gente vai precisar ter um escopo, escolher para o caminho que a gente vai querer seguir, porque é muita coisa. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem tudo isso aqui de tecnologia para ter que correr atrás. E alguns frameworks que a gente pode usar, eu trouxe aqui o Nice Framework Career, que é uma ferramenta que algumas pessoas que têm trabalhado comigo geralmente me perguntam, André, eu queria melhorar meu conhecimento em tal aspecto, eu queria trabalhar com tal área, o que eu preciso fazer? O governo americano ele criou o NICE, né, que é o programa de carreiras do governo americano. Ele criou uma ferramenta que a gente consegue separar por disciplinas ali, de áreas de segurança, e quais são os itens, né, as matérias, as disciplinas que a gente precisa aprender para poder dominar aquela área específica que a gente escolheu de atuação. Então, é importante vocês terem na mão, o pessoal que está buscando a capacitação, ou está buscando se capacitar para atuar numa área de desejo, para dar uma consultada sobre as opções. E um projeto brasileiro que a gente consegue observar é o do Mente Binária, é um estudo de profissões ali que foi disponibilizado. Isso aqui é muito mais interessante porque já traz uma situação do Brasil, já para a gente entender não só depoimentos de profissionais que trabalham ali, mas também matérias obrigatórias específicas que a gente pode correr atrás para poder se especializar. E aí ele tem separado por várias disciplinas, e é bem interessante porque é um trabalho super, super legal que o pessoal criou, que faz com que a gente sempre revise ali será que tem um assunto que o pessoal está comentando que a gente não sabe ainda? Será que está faltando alguma coisa que eu preciso aprender? E para finalizar, algumas sugestões que eu queria deixar para vocês, pessoal, seria o seguinte: se você está querendo seguir nessa área, as dicas que eu tenho para te dar é o seguinte: primeiro, foco nas bases, entenda os conceitos por trás. Muita coisa, com certeza, a parte de metaverso ali vai ter base por trás funcionando. Então, a gente vai precisar entender as bases. Eu coloquei aqui desde RFCs para vocês lerem, como ambientes de Try Hack Me, Let's Defend, ou Hack the Box, que abordam essas bases na prática e na teoria, que é importante a gente ler sobre isso para entender esses conceitos. Já os próximos dois quadrados, aprenda uma linguagem de programação e aprenda uma cloud, são imagens que vocês precisam entender que o mercado ele está posicionado dessa forma. Então, a gente tem aí a porção de adoção de linguagem de programação, é essa porção que está aí. Essa é uma fotografia mais recente que eu consegui extrair, mas 25% do mercado está usando o Python. A gente tem ali JavaScript, Java em 21%, e depois vem as outras linguagens, mas é bom a gente entender como é que tá a fotografia para eu saber, bom, eu vou estudar o quê? Às vezes faz mais sentido a gente se direcionar para o que está acontecendo no mercado, para depois a gente se capacitar mais ainda e seguir um caminho diferente, do que a gente querer ir contra ali o que não tá praticando, porque não vai ter muita oportunidade, a oportunidade vai ser muito concorrida. Da mesma forma que o cloud. Então, cloud, por exemplo, a gente tem uma separação do marketing ali, envolvendo 33% de AWS e 21% de Azure. Então, a gente sabe que o mercado está usando muito da AWS. Então, com certeza, as oportunidades que aparecerão vai precisar de AWS. E, se você quiser testar, tem o Cloud Free Tier ali, que você pode
acessar, fazer teste, aprender, fazer as certificações que essas empresas disponibilizaram. Aqui eu separei do mesmo relatório do ICS, que eu incluí algumas outros direcionais, como, por exemplo, principais atributos procurados no pessoal de segurança cibernética e, do ponto de vista de escassez de pessoa em cybersecurity por área funcional durante o mundo. Aquele relatório que apresenta aqueles números lá, que eu mostrei no começo. Então, a gente consegue ver desde strong problem solving abilities, ou seja, uma pessoa tem que ter uma característica forte de resolver, habilidade de resolver problemas, ser curioso. Então, tudo isso aí faz parte, tá vendo? Tá como o primeiro item na lista ali, ó. Depois a certificação vem depois, entendeu? E aqui seria as escassez por departamento, na teoria, por áreas ali, por áreas funcionais. Então, eu tenho ali desde a parte de provisão de segurança, análise, proteção e defesa, a parte de governança, a parte de manter ali a infra ali, a parte de investigação. Então, é interessante a gente entender como é que está a distribuição disso, para poder também entender as oportunidades que virão para nós em relação à área. E, para a gente finalizar, só nós 2 slides, eu deixo aqui para vocês também um convite sobre as oportunidades que estão abertas hoje. Então, nós temos ali áreas não só na parte de estágio, mas também na parte de CLT, que são oportunidades bem interessantes para vocês. Pessoal que está, eu diria que a parte de estágio é muito mais interessante, eu diria, porque o nível de conhecimento ali é bem menor ainda, é mais conhecimento ali de ter escutado algumas tecnologias ou conceitos para poder se aplicar ali. Vai ter algumas avaliações do processo ali, como está aqui também, mas vale a pena vocês se aplicarem, mesmo que, André, eu vejo que tem coisa faltando para mim, mas se aplica. O não a gente já tem, vale a pena a gente tentar escutar o sim. De repente, o conhecimento que você acha que você não tem, não é o que o pessoal está buscando, e sim, estão buscando outras coisas. Isso que é bacana. E uma coisa que eu queria deixar para vocês aqui, que o Lucídio Neto falou na última gravação, e depois eu até usei essa frase que eu sugeri para ser estampado numa camisa, e saiu essa frase depois pela empresa, que eu achei bem bacana, que o Lucídio falou uma frase que eu gostei bastante, que trabalhar com segurança é a gente conseguir ter empatia e gostar de fazer com que os outros alcancem seus objetivos. Então, geralmente, quando a gente trabalha com segurança, a gente está ajudando o outro, seja uma outra área a alcançar os objetivos dela, ou o nosso cliente, que a gente acaba prestando um serviço. Então, acho que é isso, Cabral. Da minha parte, eu finalizo ali, não sei como é que tá as perguntas aí, mas eu encerro. Valeu, André. Caraca, tem um monte de pergunta. Pensa numa palestra com pergunta, é a sua, todo mundo com um monte de dúvida, e como entrar na área de segurança? Tipo, enfim, meu palpite, só eu vou palpitar um pouquinho, cara, participa de evento, participa de comunidade, assim, eu acho que eu devo muito aí estar onde eu estou por participar de tudo isso, mas esse é meu palpite, tá? A palestra não é minha, mas eu já estou palpitando. Vai, fala com as pessoas, perde a vergonha, respira e pergunta para as pessoas que compensa. Sério, pergunta para o palestrante, conhece as pessoas, vai em evento, pago, não pago, e bababá, e fala na cara de pau, dá resultado. Tem muita pergunta, mas eu vou tentar, tipo, sumarizar, sabe? Tipo, os pontos principais. A galera perguntou muito de certificação. São importantes? Quais você recomenda, principalmente para quem está começando? O que eu vi muito comum, que o pessoal tem indicado, e eu incluo nela, é o CompTIA Security Plus. É uma das que vai abordar o maior conteúdo de segurança generalista, para a gente conseguir ver o maior número de conceitos ali abordando a mesma certificação. Aí, como eu falei, o segredo é a gente se identificar depois com qual é a área que a gente vai mais achar interessante, para aí depois se especializar. E aí você vai ter desde a parte de governança, a parte de resposta a incidente, a parte de engenharia de detecção, que é a parte de Blue Team, você vai ter a parte de Purple Team, você vai ter a parte de Orange Team. Então, por exemplo, teve uma pessoa que perguntou aqui que ela trabalhava já com segurança, tecnologia, ela está fazendo uma faculdade de tecnologia em gestão de segurança privada, e ela queria saber qual que é a aposta que ela poderia fazer
por exemplo, nesse caso, o interessante é ela entender do que ela viu lá que ela gostou da faculdade, que mais despertou o interesse dela, para ela entender quais serão as outras áreas que ela vai fazer de pós, por exemplo. Na sugestão que eu vi aqui, o que eu teria para sugerir para ela? Bom, se ela gostou na faculdade de mais matérias de liderança, faz sentido lá fazer uma pós voltada para liderança. Se ela viu que, pô, eu estou fazendo uma faculdade envolvendo tecnologia de gestão de segurança e eu quero trabalhar com isso em projetos, faz sentido você fazer uma faculdade de projetos para melhorar o teu conhecimento no de projetos, para entregar esses projetos sendo implementados. Ou então, não, eu quero trabalhar com as tecnologias efetivamente. Então, faz sentido você entender todos os fabricantes envolvendo na faculdade de tecnologia de gestão de segurança privada, para entender melhor e fazer cursos mais específicos sobre esses fabricantes. Ou então, uma coisa que não tem nada a ver, mas que está conectada diretamente, que é o quê? A faculdade de inteligência cibernética, a faculdade de CTI. Porque você vai entender como é que os atores estão posicionados frente à questão de gestão de segurança privada também. Então, dependendo do curso que você está fazendo, é importante você entender o que permeia essa área para você, a partir daí, entender quais serão os outros cursos. Por exemplo, no meu caso, eu fiz análise de sistemas, sempre me envolvi com segurança, que eu gostava bastante, só que chegou uma hora que na área de segurança eu cheguei a fazer, inclusive, até pós em segurança, tinha alguns problemas que eu não conseguia ter resposta. O que eu fui fazer? Eu fui fazer uma pós de perícia forense, porque eu queria ver como é que eu fazia o carving ali do ambiente, como é que eu fazia o dump de memória e analisasse aquelas informações. Então, por quê? O fator inicialmente sempre foi a curiosidade. Então, é importante que vocês façam essa avaliação interna entre vocês e sejam transparentes com vocês mesmos para entender até onde vocês estão, o que está faltando para vocês continuarem aí a capacitação. Isso respondeu a segunda pergunta que eu ia perguntar de pós, então você já foi bem mais abrangente. E eu acrescentaria mais alguma coisa nisso, tipo, nós dessa área de tecnologia em geral, a gente tem muito conhecimento técnico, cada um no seu rolê, mas tem, assim, meu rolê não é o mesmo que o seu, a gente tanto que trabalha em áreas diferentes aqui da Tempest, mas eu acho que uma coisa que é pouco valorizada são soft skills, eu acho que, Sim. Sabe aquele ponto que você tem de bom? Tipo, tem gente que vai falar, mas eu gosto de ir no bar, isso, mas pensa por trás disso, mas eu gosto de me comunicar, eu acho que são bem importantes. E só mais umas perguntas que a gente está, tipo, ultrapassou, a conversa pode ir longe, dá para ficar debatendo esse papo até. E você acha que tem espaço para júnior? Que uma galera está reclamando. Aí são duas perguntas em uma só. Galera, tem espaço para júnior? E aí, tipo, não está pedindo 1 bilhão de coisas para ser júnior? Tipo, é o que a gente vê em vagas em geral. Pede 10 anos em experiência em linguagem que tem 2. E aí? A segunda pergunta é o oposto. Cara, e preconceito com idade? Tipo, já passei dos 30, 40, 50, tem jeito? Ninguém me quer, ninguém me ama? Basicamente certo. Isso. Bom, eu vou falar dos processos que eu tenho participado aqui, e a gente tem sempre refletido nesses 2 pontos que vocês falaram aí. Em relação a júnior, eu acho que essa pergunta ela se responde com 2 responsabilidades. Primeiro é da empresa que está se posicionando sobre a vaga, e o segundo é da pessoa. Por exemplo, no meu caso, eu sendo júnior, por exemplo, obviamente que eu não vou conseguir, eu vou ter que me conhecer, eu correr atrás para alguns conhecimentos que está faltando, mas a empresa também, se ela está entendendo que hoje, por exemplo, na postura que a gente está hoje, está complicado a gente encontrar um profissional com todas as características que a gente precisa, faz sentido que a empresa reavalie esses processos de publicações e entenda que, às vezes, vale mais a pena a gente pegar um colaborador que não tem esse conhecimento todo e ensinar para ele o que está faltando, do que ficar esperando que a gente vai encontrar um colaborador ali 100% dos itens que a gente está precisando. Inclusive, hoje, é uma discussão que a gente faz dentro da nossa área hoje sobre isso aí, porque o mercado não está fácil, vocês viram os indicadores que eu mostrei no começo da apresentação, então não adianta que a gente não vai encontrar. Então, faz sentido a gente fabricar essa pessoa, ensinar para ela o que ela precisa, para ela andar junto com a gente. E aí, por exemplo, a questão dos 40 anos. Em todos os processos que a gente tem feito, desde que eu estou aqui na Tempest, pelo menos, esse nunca foi o problema. O problema é a questão exatamente do que você falou, do soft skill,
como é que essa pessoa está em relação a isso, ela está a fim de correr atrás, é isso que ela quer mesmo, e a idade, ela não é um fator ali que a gente vai considerar. A gente teve pessoas aí de mais de 30 anos que participaram de processo de estágio e vem se desenvolvendo de forma exemplar dentro da empresa hoje. Eu tenho uma amiga que ela, formada em Direito, ela começou a estudar e entrou num processo de estágio. Infelizmente, ela não entrou na Tempest, eu queria muito, mas ela entrou. Mas qual que é o diferencial dela que ela foi escolhida? Isso, em estágio. Cara, ela tem 37 anos, se eu não me engano, ela deve estar por aqui também. E ela tem todo um background da vida dela, o que ela pode fornecer, ajudar em outras áreas de segurança. E assim, de novo, a área de segurança é gigante. Se TI é grande, segurança também é muito grande. Então, tem coisas que você nem sabia que existia. Tipo, existe uma vida além de pentest. Eu só queria dizer isso, porque todo mundo quer fazer pentest. Pô, é mó legal, vou hackear tudo. Mas, cara, tem umas coisas que são muito legais. Esse ponto que a Sabine falou, pessoal, é sensacional. O pessoal que é mais velho, o que eles têm para contribuir é a questão da experiência. Então, se você juntar esse conhecimento técnico que você vai aprender, esse conhecimento de tecnologia que você precisa ter, junto com a sua experiência, você vai ter uma coisa que vai ser difícil encontrar em outras pessoas. Então, se você pega uma pessoa que tem um pouco mais de idade, tenta focar nessas bases, focar nesses conhecimentos que você com certeza vai sim ter oportunidade no mercado, sim. E só para concluir, que a gente já ultrapassou grande o horário que a gente tinha determinado, mulheres, vão, porque eu estou insistindo nisso, desde que eu apresentei o seu nome, porque, cara, a mulher tem essa muita dificuldade, precisa preencher todas as lacunas, a vaga está pedindo 15 itens, ela tem que preencher 15 itens, senão ela não vai mandar. Ao contrário de homens, que não, tem 2, 3, beleza, não, tá bom, não. tá suficiente. O que eu falei, pessoal, é para todo mundo. Eu preciso que vocês considerem todos os tipos das pessoas, não se apeguem a ser mulher ou homem, não. É importante que você olhou uma vaga, você achou interessante, está faltando algum item, se aplica. Vamos resolver essa conversa lá na entrevista. Passa no processo, a hora que você chegar lá na entrevista, aí você joga real e fala o que você está buscando, entendeu?